Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas para você que quer começar a ler livros em inglês e não sabe muito bem por onde começar, tem medo de pegar um livro e não entender, se sente intimidado, né, por uma nova língua. E eu vim trazer algumas dicas que me ajudaram quando eu comecei a ler inglês. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 11 anos de idade, mas foi só ali quando eu tinha uns 16 anos que eu comecei a ler livros em inglês. E no começo foi muito difícil e eu fui percebendo ao longo dos meus anos aí de falante de inglês e leitora de inglês, algumas dicas que podem ajudar você que está querendo começar. E vamos lá, sem mais delongas, espero que vocês gostem das dicas. Minha primeira dica é: leia livros que você já leu traduzidos para o português. Então, pegue um livro aí que você já leu em português há muito tempo e vá ler ele em inglês. Eu acho que já conhecer a história, já saber o que esperar, já ser um pouco familiarizado com a linguagem do autor é uma coisa que vai te ajudar muito. Vai ser uma barreira a menos, né, nessa leitura que você vai fazer de um livro numa língua que você não está acostumado a ler. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu adorava ler Jogos Vorazes. Então, eu poderia talvez pegar Jogos Vorazes em inglês, The Hunger Games, e tentar ler, lembrando da história. Eu poderia até usar ali o livro em português como acompanhamento para quando eu tivesse dúvida. Então é isso, ler uma história que você já conhece é muito, muito bom, porque você tira aí mais um obstáculo do caminho, que é tentar entender a história, conhecer os personagens, e você foca mesmo só no aspecto da língua. Meio que dentro dessa dica de ler livros que você já conheça a história, minha segunda dica é ler livros infantis. Além de serem histórias geralmente já conhecidas, por exemplo, quando eu comecei a ler inglês, eu li Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland and Through the Looking Glass, do Lewis Carroll. E foi ótimo porque eu já conhecia a história, mas o mais importante, eu acho, de ler livros infantis é que você está lendo livros que foram escritos com uma linguagem intencionalmente mais simples, uma linguagem para crianças. E é ótimo ler livros infantis numa língua estrangeira, porque a linguagem não vai ser tão rebuscada, não é como se você pegasse ali um clássico logo de cara. Então eu recomendo muito fazer isso, né? Como eu acabei de dizer, Alice no País das Maravilhas, As Crônicas de Nárnia, contos de fada que você consegue achar até na internet, não precisa nem ser um livro. Tudo isso já vai te deixar cada vez mais acostumado com a linguagem. Também recomendo ler edições bilíngues. Eu tenho algumas e acho que me ajudaram muito no começo. Essas edições bilíngues tem dois tipos de edições. Algumas edições são metade-metade, então você tem até certo ponto, né, até certa página ali, o livro em português e no final você tem ele em inglês. E as edições que eu recomendo são as edições que você tem de um lado da página o livro em inglês e do outro lado o livro em português, que aí você consegue bater o olho aqui quando você tiver dúvida e já ver como é que foi a tradução em português, e aí você vai se familiarizando de novo com expressões. Às vezes um autor, ele sempre usa um tipo de linguagem, e aí quando você chegar ali no final do livro, você percebe que você nem tá olhando mais pra parte em português pra conferir, porque você já internalizou aquilo. Então, recomendo muito que vocês façam isso. Várias editoras têm edições bilíngues. A editora que eu tô lembrando aqui é a Landmark, eu sempre vejo nas livrarias. E então, assim, é uma super estratégia pra você, de novo, se sentir menos intimidado, né? Porque você tem ali sempre do seu lado, literalmente ali do ladinho, a versão em português. Então, você não vai precisar ter medo de não entender a história, porque tá logo ali do seu lado. Minha quarta dica tem a ver com você que lê livros no Kindle. O Kindle tem um dicionário, então quando você tá lendo ali, você consegue pressionar uma palavra e aparece um dicionário, ou uma página na Wikipédia, enfim, te explicando aquela palavra. Essa é uma dica que eu uso muito até hoje, quando eu vou ler livros em inglês no Kindle. Às vezes eu tô lendo clássicos, livros que tem palavras que eu ainda não conheço, e aí eu só uso ali o dicionário que já vem baixado e é ótimo. Se você usa outros aplicativos de leitura, tipo Scribd, eu só consegui lembrar do Scribd agora, porque é o que eu uso, mas o Scribd também tem dicionário, então geralmente esses meios de leitura digitais, eles têm esse dicionário que você pode baixar ou que já vem ali no aparelho ou no aplicativo, e ajuda muito, né? Você não, sei lá, fica com medo de não entender e não vou conseguir ler mesmo e desiste da leitura. Você só pesquisa ali na mesma hora, sem sair da página, a palavra, e resolve seus problemas. Uma quinta dica, e essa dica eu usava muito na escola de inglês que eu estudava, é ler aquelas edições para escola, edições simplificadas. Eu sei que a Oxford, a editora Oxford, tem vários livros clássicos ou livros infantis, essas histórias mais assim, lendas e tudo mais. Tem essas versões para escola, que geralmente vem com CD e vem com glossário no final e tudo mais. Eu vejo muitas dessas edições em sebos quando eu vou
Então é uma dica, se você quiser procurar essas edições simplificadas, barra edições didáticas, assim, pra escola, recomendo muito que você procure. Na internet tem também bastante, na estante virtual já vi. E em sebos. Então é isso, de novo, vai ter uma linguagem mais simples, vai ter muitos acompanhamentos, então várias notas de rodapé explicativas, glossário, atividades para você fazer no final e testar se você realmente entendeu aquilo que você leu. Então, essas edições um pouco mais pedagógicas, eu acho que ajudam muito, não só para você entender o texto, mas também para você entender melhor a língua em si. A sexta dica tem a ver com pronúncia, tem a ver com a parte audível da língua. Então, se você tá lendo livros, começando a ler livros em inglês e você quer melhorar a sua fala, a sua pronúncia, eu recomendo você ler livros com acompanhamento de audiolivro. Então, tenha ali o livro físico ou o Kindle e escute o audiolivro ao mesmo tempo. Isso é muito bom porque você vai ver ali na hora como é que se pronuncia as palavras. Às vezes você lê uma palavra, mas você, na sua cabeça, né, aquela vozinha leitora da sua cabeça, não faz ideia como que se pronuncia aquela palavra. E ter o audiolivro como acompanhamento vai te ajudar nisso. Você já vai ali pegar a entonação, né, a prosódia da língua, a pronúncia de palavras difíceis. Então, assim, eu faço isso até hoje, porque além de tudo, eu acho que isso ajuda a gente a não distrair durante a leitura. Muitas vezes, quando eu tô com o audiolivro, ele me lembra ali que eu tô fazendo uma coisa, que eu tenho que voltar meus olhos, né, pro livro. Então é muito, muito bom. A sétima dica tem a ver com quais tipos de livro você tem que ler, né, no sentido de formato. Eu recomendo começar com contos, novelas ou livros mais curtos, porque realmente, se você pegar ali, sei lá, tô pensando aqui agora num livro grande em inglês. Se você pegar ali Emma, da Jane Austen, por exemplo, é um livro muito grande e vai te intimidar, você não vai sentir vontade, porque você vai ter que passar ali por, sei lá, 500, 600 páginas, numa língua que você ainda está se familiarizando. Então eu recomendo você pegar um conto, que é uma história curta, e contos eles têm estruturas narrativas muito parecidas com romances, por exemplo. Então você tem um acontecimento climático e depois uma resolução. Então é uma história mais simples ali para você poder focar mesmo, de novo, no seu entendimento da língua. Você pode ler também uma novela que tá ali entre conto e romance, é uma narrativa média, mas mais curta. Então, assim, foque em textos que não vão te intimidar pela temática e pelo tamanho, porque você já vai estar lidando com uma coisa muito nova e diferente, que é ler inglês, então tente compensar nessas outras áreas. A minha última dica eu dou não apenas para quem tá querendo começar a ler inglês, mas para quem lê no geral. Anote pensamentos e perguntas nas margens do livro. Eu acho que essa interação com o livro é muito importante. Primeiro porque vai deixar ali registrado, né, qual foi sua impressão daquele livro, o que você achou, quais foram as suas dúvidas. Ao longo do tempo você vai poder voltar e ver coisas que hoje não são mais problema para você, de repente. Mas também eu acho que ter essa interação com o livro física mesmo, de escrever, marcar, faz com que ele se torne um objeto, de novo, menos intimidador. Né? Se você tratar o livro como essa coisa super sagrada, que tipo assim, eu não posso rabiscar, eu não posso escrever nada, ele vai continuar sendo uma coisa que te assusta. Então eu acho que essa última dica é mais psicológica, assim. Escreva as coisas, vá interagindo com o livro, faça perguntas, interaja mesmo com o texto, para que ele se torne uma coisa que tá ali dialogando com você e não algo que você tá lendo passivamente. Bom, gente, essas foram as minhas 8 dicas para quem tá querendo começar a ler inglês. Espero muito que tenha ajudado vocês. Comenta aqui embaixo também se você tá assistindo esse vídeo e você tem outra dica aí que eu não tenha falado. E podem comentar também outras dúvidas. Muito obrigada a todo mundo que pediu esse vídeo pra mim. Eu não tinha tido essa ideia e alguns de vocês, né, comentaram para que eu fizesse esse vídeo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.